Olá, meus amigos, tudo bem? Prazer enorme estar com você mais uma vez aqui pelo nosso canal do Grupo de Oração Esperança Brasil. Me chamo Pastor Gilvan Marques e você que nos acompanha aqui diariamente. Obrigado por ser inscrito em nosso canal, por convidar pessoas para se inscrever, por comentar. Comente a cada novo vídeo. Faça um pedido de um assunto que você está querendo tirar uma dúvida, que a gente venha abordar aqui no nosso canal, ok? Agradeço de coração a todos que se inscrevem, que participam aqui com a gente. Deus abençoe sua vida e sua família, em nome do Senhor Jesus. E hoje vamos apresentar aqui no canal 3 versículos voltados para o ensinamento à criança. Você que é professora de escola infantil, você que está aprendendo a lidar com as crianças no círculo de oração infantil, estes versículos são especialmente para as crianças neste culto ou para o dia a dia. Você que está querendo saber como se expressar, quais versículos eu vou ensinar meu filho a palavra de Deus. Vamos abordá-los aqui e em nome de Jesus eu tenho certeza que você vai aprender, amém? Vamos aos versículos. Provérbios 22 e o versículo 6. Eduque a criança no caminho que deve andar, e até o fim da vida não se desviará dele. Mateus 19, versículo 14, diz assim: Deixe que as crianças venham a mim, não proíbam, pois o reino dos céus é das pessoas que são como crianças. E para encerrar, o livro de Efésios, capítulo 6, versículo 4, diz assim: Pais, não tratem seus filhos de maneira que venha irritá-los. Pelo contrário, eduque com disciplina e ensinamento cristão. Com esses 3 versículos nós vamos abordar a maneira correta de como tratar os nossos filhos e as crianças de um modo geral. O primeiro versículo é um provérbio que está lá no livro 22 e o versículo 6. Eduque a criança no caminho que deve andar, e mesmo depois de adulto ele não se desviará dele. Este versículo é muito conhecido. Talvez até você que está me vendo aí já ouviu ser lido na igreja ou citado na sua casa. E a Bíblia, ela fala aqui de educação. Ela é uma responsabilidade dos pais, não da escola, não da igreja. Mas a Bíblia, ela nos orienta de uma maneira muito inteligente de como devemos cuidar desta área educacional dos nossos filhos. Nos dias odiernos, nós temos observado que as crianças, em sua maneira em geral, perderam o respeito pelos mais idosos, perderam o respeito pelos próprios pais. A maioria desrespeita os pais, desmente os pais na frente de qualquer pessoa, já não tem o respeito devido. E por que que isso aconteceu com o passar do tempo? Na minha época de criança, minha mãe era um pouco rígida. E eu lembro que eu comecei a trabalhar cedo lá na cidade de Abreu Lima, colhendo lá reciclagem, vendendo papelão, alumínio. E isso me tornou apenas mais determinado a querer trabalhar e vencer na vida. As leis brasileiras hoje proíbem de que os filhos possam trabalhar com 13, 14 anos. E isso, na minha opinião, prejudicou muito mesmo a desenvoltura financeira dos futuros jovens do amanhã. Eu vejo isso com muita clareza e com muita precisão, pois a Bíblia ela manda educar, e isso aí é uma responsabilidade dos pais, como já falei antes. E a Bíblia também, nesse texto, ela diz, olha, no caminho que deve andar, do respeito, o caminho da ética, o caminho da responsabilidade. Faz alguns anos eu vi um vídeo em que uma mãe entrou numa determinada loja com 3 filhos e ali ela roubando e seus filhos já pequenos ajudando ela a roubar. O que é que acontece? As crianças, elas aprendem aquilo que são ensinados. Então, as crianças, elas começam a copiar aquilo que os adultos fazem na sua frente. E a Bíblia, ela diz, eduque seu filho no caminho correto, no caminho do bem.
no caminho da prática, da honestidade. E quantos pais estão afastando seus filhos do caminho correto da vida? Que ela aprenda aquilo que vai lhe trazer honras e não desonras. É isso que a Bíblia está passando. E isso vai fazer com que ele nunca venha se afastar para o mau caminho. Porque minha mãe dizia uma frase, e eu nunca esqueci disso: quando você não educa seu filho, o mundo aí fora vai educar, mas vai educar de uma maneira errada. Quantas mães perderam o controle sobre seus filhos e hoje os filhos estão aí roubando, praticando delito e morrendo, ou mesmo indo para a penitenciária. Quantas mães hoje botam a mão na cabeça e dizem: meu Deus, como eu errei. Eu queria hoje voltar atrás, mas é tarde. Oportunidade tem que ser aproveitada. Você que está aqui agora diante deste vídeo, irmão, irmã, quando tiver a oportunidade de estar diante das crianças, você que é professora de círculo de oração, dirigente de círculo de oração infantil ou professora de crianças, ensine as crianças o que é correto, o que é ético, o que é verdadeiro. Não apoie as coisas erradas. A criança começa a ter essa visão de que aquilo que eu estou fazendo deve ser feito, ele vai entender que é correto, é honesto. Se eu roubo na frente deles, eles vão roubar, porque é isso que você está fazendo, essa é a escola. Mas se eu busco o Senhor, se eu me ajoelho, oro, se eu ensino meu filho a orar, ele vai buscar a prática do que é correto. No livro de Mateus, capítulo 19, o versículo 14, diz assim: deixe que as crianças venham para mim, não proíbam, pois o reino dos céus é das pessoas que são como crianças. Jesus Cristo, ele afirma nesta passagem bíblica em que os discípulos proibiam algumas pessoas que trouxeram seus filhos para Jesus impor as mãos e orar por eles, para que não chegassem até Jesus. Jesus disse: opa, podem parar com isso. Não proíbam que elas venham até mim, porque delas é o reino dos céus em algumas versões. Nessa versão atual, é das pessoas que são como crianças, de uma forma mais bem explicada aqui. O reino dos céus é das pessoas que agem como uma criança. Ela não tem em seu coração maldade. Fica chateadinha com você, mas ao mesmo tempo vai lá e lhe abraça. Ela não consegue guardar mágoa no coração, como os adultos, guardar ódio, guardar rancor, porque a criança ela não tem ainda essa índole da maldade no coração, como os seres humanos adultos, por exemplo, tem raiva de alguém e vai lá querer matar. Então, as crianças são diferentes, elas não possuem rancor, elas não guardam ódio nem mágoa. Então, por isso que Jesus ele faz essa comparação aqui entre as crianças. O reino dos céus é das pessoas que são como uma criança, sem maldade. É isso que ele quer dizer. Quero deixar bem claro para você que vê esse vídeo para aprender a ministrar, não deixa de ser usado em qualquer outra ocasião. Falar de educação, crianças que têm essa liberalidade e não têm maldade no coração. São essas coisas que se deve, tomando nota, transferir para a igreja o melhor ensinamento possível. E Deus vai te honrar. Efésios capítulo 6 e o versículo 4 diz assim: pois não tratem seus filhos de maneira que venha irritá-los. Pelo contrário, eduque com disciplina e ensinamento cristão. Essa segunda parte do versículo até caiu no que a gente vem falando já aí anteriormente. Mas tem coisas aqui para a gente trazer para você à luz da Bíblia. Vamos lá. Pais, não tratem seus filhos de maneira que venha irritá-los. Ele diz, olha, não tratai os seus filhos de uma maneira que venha irritá-los. O que é que irrita uma pessoa? Por exemplo, uma das coisas que mais irrita as pessoas é você ficar repetindo. Tem mãe que chama a atenção do filho e fica repetindo sempre as mesmas coisas, lançando em rosto da pessoa aquilo que o filho fez. Você errou o mês que passou, você fez isso e fez aquilo, não era para ter feito isso. Então, olha,
Não irrite seus filhos trazendo à tona aquilo que eles fizeram ou deixaram de fazer. É necessário que você reclame ali na hora, mas depois perdoe e lance lá no mar do esquecimento, porque o perdão ele tem que ser desse jeito. Quando eu começo a irritá-lo, vai fazer com que eu faça que os meus filhos venham a pecar diante de Deus. Sabia disso? E a própria Bíblia orienta que não devemos jamais exemplar nossos filhos no momento de ira. O que é que ele diz aqui? Pelo contrário, eduque com disciplina e ensinamento cristão. Ele fala de duas coisas interessantes. Educação com disciplina é a palavra que vai levar a você a um sucesso. Tem criança que é indisciplinada, chega na casa dos outros, corre para um lado, corre para o outro, derruba as coisas, abre a geladeira. Disciplinar seu filho para que ele não venha lhe envergonhar. Tem coisas que você vai ter que ter paciência, tem coisas que você vai ter que chamar um pouco a atenção dessa criança. Pare alguns minutos para ler a Bíblia para seu filho. Busque ensiná-lo. Olha, meu filho, Jesus, ele não se agrada disso e disso. Jesus se agrada disso aqui e disso aqui. E você, minha irmã, que é professora responsável ali pelas crianças no círculo de oração infantil, você que está sempre procurando crescer na graça e no conhecimento, anota esses detalhes. Você ensina ali como se estivesse passando para ele uma dica, não impondo. Presta muita atenção. Disciplina aliada a ensinamento cristão. Começar a trazer a criança para perto de Jesus. Amém? Porque eu tenho certeza de que Deus ele vai te honrar com ricas bênçãos do céu. Amém? Eu quero, neste momento, agradecer a cada pessoa. Compartilha aí os nossos vídeos, que assistem, que se inscrevem, que estão sempre nos ajudando aqui, compartilhando. Se você tem algum assunto que deseja que a gente venha trazer aqui para você, você vai escrever abaixo desse vídeo ou no meu WhatsApp, que é 81986086397. Vai lá, fala comigo, será um prazer te atender. Um abraço fortíssimo, Deus abençoe tua vida poderosamente, sua família, e até o próximo vídeo, se Deus quiser.